sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Chefe. Hoje nós estamos aqui com a professora Ruth Leão, professora culinarista e de artesanato também. Ruth, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, né, de apresentar uma receita para vocês e espero que gostem. Pessoal, a Ruth foi minha professora, né, curso que eu fiz com ela no SENAC de doces e salgados. E ela ainda continua dando esses cursos, né, e agora com artesanato. Também. E hoje ela vai nos deliciar com uma receita de bolo de café. Ruth. E aí, fala um pouco de você, Ruth, de onde você é, como surgiu a ideia de professora, de curso de gastronomia, de culinária, de artesanato. Se apresenta para o público. Bem, eu sou uma curiosa, né? Tanto da parte de alimentos como também da parte de artesanato. E se tornou um hobby cozinhar, né? Gostar de fazer doces, aí tem menino, e menino tem festinha, e tem sobrinho. Uma coisa puxa a outra, né? Aí vai puxando, né? Que é totalmente fora da minha profissão mesmo. Minha formação. Qual é a sua formação? A formação é medicina veterinária. Nada a ver. Nada a ver mesmo. E sempre gostei da parte de alimentos, né? Da área de veterinária. Né? Todo mundo só viu o veterinário como o clínico, né? Do cão e do gato, mas também o veterinário é responsável por produtos, né? Da área animal. Inspeção de carnes, de queijo, né? Então a parte de inspeção é feita, né? Tanto a nível estadual como federal, é feita pelo veterinário. Não sabia dessa não. E o veterinário é responsável. Toda a carne que chega ao consumidor, quem realmente verifica se aquela carne pode ser consumida ou não é o médico veterinário, um fiscal veterinário. Interessante. Achei que fosse já direto do pessoal da... Não. Esse animal é abatido e a partir desse abate é feita a verificação se esse animal pode ser distribuído, né, a carne. E a partir daí é que o consumidor encontra ele na gôndola, já congeladinho, bonitinho, todo arrumadinho para ser comercializado. Quer dizer, o pessoal não sabe que tem que ter esse processo todo. E que o Antes, médico veterinário é responsável. Antes do animal chegar ao seu prato, no caso da carne chegar ao prato, quem cuida de todo o processo é o veterinário. Ele cuida do início ao nascer até a parte do final ao chegar ao prato. Então, como eu sempre gostei dessa parte de alimentos, né, sempre me interessei, manipulação de alimentos. Então eu comecei a trabalhar com alimento do dia a dia, né, não como alimento para ser comercializado, carnes, queijos, e comecei a ficar curiosa com receitas. Minha mãe sempre gostou de cozinhar, então eu ficava com ela, né? Minhas irmãs fugiam e eu corria para ficar com ela porque eu achava interessante. Então, aí comecei a fazer bolos, né? E tive a oportunidade do SENAC de trabalhar. Sua especialidade é doces e salgados, não é isso? Doces e salgados. Aí já no lado de forno, fogão, boa também ou mais ou menos? Mais ou menos. Eu prefiro doces e salgados, que é uma coisa mais direta. Tem a receita, já faz e já está ali o resultado. Bem mais rápido do que a comida do dia a dia. Comida do dia a dia eu não sou boa. Eu sou testemunha, porque rápido, prático, gostoso e tem muitas coisas econômicas, né? Que você passou pra gente no curso. Também. Tem uns docinhos aquele mesmo de leite em pó. Nossa, depois ela vai passar essa receita pra gente. Bem interessante. E muito prática, né? Muito prática mesmo. Ruth, assim como eu, né? Sou de Salvador, você não é daqui de João Pessoa, né? Sou pernambucana.
Pernambucana, sim senhor. Da capital mesmo de Recife? Ou... Recifense mesmo, recifense. E vim morar aqui devido ao trabalho do esposo. E comecei a... Trabalhei um pouco na área da veterinária, mas me tornei mãe, né? E comecei a cuidar de doces e salgados, né, em casa mesmo. Que bom. E fui sua professora com muito prazer, um ótimo aluno, por sinal. Obrigado. Dedicado. Me esforço. Ganhei um mousse de maracujá, né? Um mousse de maracujá muito Aprendi no dia bom. anterior e... E fez, prato. levou pra sala e fez Teve um sucesso. pequeno erro, não foi? A batida do... Não, isso aí é A normal, semente. é a semente, mas é normal, é normal. A gente, no começo a gente sempre, né? Tem que errar pra aprender, né? Tem umas coisas que a gente sempre... Mas ficou muito gostoso. Não, obrigado. Ficou gostoso. Então, Obrigado. Então, vamos começar nossa receita e É. você vai nos dizer quais são os ingredientes, né? E a quantidade. Então, a gente vai começar pela distribuição dos ingredientes, né? Eu tenho 200 gramas de margarina ou manteiga, pode ser margarina ou manteiga. Eu tenho 2 xícaras de açúcar, Açúcar tem que ser açúcar refinado, refinado. né? Para facilitar o processo da homogeneização do açúcar com a manteiga ou a margarina, o ideal é fazer com refinado. O bolo se torna mais fofo com o açúcar refinado. Tá vendo, gente? Pega essa dica aí. No caso da granulada, ela não deixa tão fofinho assim, né? Não, normalmente a granulada ela é ideal para se fazer caldas, para se fazer doce, para ser feito alguns doces especiais, né, como a cocada. Então ela é mais indicada. O grânulo dela vai dar o ponto mais rápido. Já para o bolo, o ideal, todo bolo que você for fazer, até um bolo de milho, o ideal é com açúcar refinado. Tá? 4 ovos. No caso aqui a gente vai separar a gema e clara, bater as claras primeiro e depois misturar as gemas ao creme de açúcar com margarina. Né? 2 xícaras de trigo, 200 gramas de chocolate, que é uma latinha de chocolate da pequena, achocolatado. Eu prefiro... No caso, o chocolate ele fica mais forte? O chocolate ele ia ficar mais ácido, mais forte, né? Quando a gente mistura o café, logo que o café é amargo, então se eu colocasse o cacau aqui a 50% ou até 70%, iria ficar um bolo muito amargo. Então a gente utiliza o achocolatado, eu prefiro até Sim, mais adocicado, né? Tem a mistura do cacau e do açúcar. E eu prefiro também o Nescau para levar ao forno, né? O Nescau mesmo, o da latinha. As outras marcas eu observo que o bolo ele não fica de uma consistência agradável, fofo. Já o Nescau ele apresenta o ponto ideal para a gente fazer o bolo. Interessante. Tá? Isso é experiência minha, prática minha. Eu já usei outras marcas e eu não tive um resultado positivo. No caso do Nescau são quantas xícaras? No caso é uma latinha de 200 gramas, a latinha pequena, tá? Um pouco de sal, né? Que aí o sal ele vai acentuar o sabor do açúcar. É sempre importante a gente botar uma pitada de sal e 1 xícara de café. Agora esse café ele tem que ser forte e frio, Certo. tá? Ele não pode ser um café leve. Ele tem que ser um café forte e frio. Faz o café, deixa reservado e quando for fazer o bolo, aí a gente já... Nem bolo? Não, nem Só bolo. frio Se mesmo. eu colocar A temperatura ambiente. temperatura ambiente, se eu colocar esse café quente ou morno, ele tira o ponto do fermento. Ele mata a formação da fermentação do bolo. Então ele tem que estar frio, tá? Então eu tenho rum, que é o rum mesmo, esse aqui é o Domeco. Ele bem forte. É o bem forte, não é o Domus, não é Domus, né, que chama. Acho que sim. É um mais utilizado para culinária.
né? O No rum. caso tem o rum específico para culinária, não tem? Ou não? Tem, que é esse Que é esse domeco. Ele é até difícil de encontrar, mas ele é ideal para se fazer bolos de noiva, bolo com vinhos, né? Então a gente mistura o rum e o vinho. Me tira uma dúvida. No caso daquelas docinhos de rum, com esse rum que é feito? A gente pode Não. colocar esse rum ou pode colocar a essência de rum. Ah, tá. A gente pode utilizar os dois, né? Entendi. Quando é um doce para adulto, a gente pode utilizar o rum tranquilo, porque quando a gente leva ao fogo, o álcool vai evaporar, então só vai ficar o sabor do rum, né? Não vai ficar o álcool. Já quando é doces para crianças, a gente utiliza a essência de rum, que o ideal para criança não é o rum, seria um morango, um abacaxi, né? Essência mais para velha. frutas, né? Ah, Mas pode ser utilizado também, tá? Ok. Quando a gente vê as trufas, né? Trufas Sim. de rum ou trufas com cereja, né? A gente pode utilizar ele ou o licor, ok. tá? E o fermento, que aí é o fermento para bolo, Fermento normal, um né? fermento normal. Porque tem aquele fermento biológico que é para pão, né? Porque é para pão, né? A gente tem um fermento biológico Aprendi. que é para pão e esse é o fermento pó químico mesmo para bolo, Aham. tá? Então esses são os ingredientes. Agora a gente vai começar a montar, a trabalhar o bolo. Vamos bater primeiro as claras para depois começar o bolo. Ok. Ok? Fica à vontade. Nossa. Depois, uma outra ocasião, a Ruth vai nos ensinar a fazer um quiche, que aquele quiche, nossa, marcou. Fez sucesso, né? Fez muito isso. O quiche fez sucesso. O quiche e o bolo de salgado. Foi, teve aquele bolo Bolo salgado. salgado. Aqueles pães também estavam O fantásticos. pão de macaxeira, né? Que a moça disse, você devia ter feito mais. Foi. Aí eu disse, como é que eu ia fazer mais se o tempo, né, era curto? Deixa eu Porque a gente ver. tinha curta e a quantidade de gente também para comer. Curto, muito curto. Isso aí é sem comentários, né? A gente não pode nem comentar muito sobre essa questão da quantidade de pessoas. Depois, Ruth, eu queria que você me relembrasse só aquela técnica que você falou do ovo, né? E sabe quando, só no toque você sabe quando ele está estragado, quando não está. Né? Eu posso mostrar no finalzinho da receita, eu posso mostrar. Eu vou colocar a pitada do sal. É pouca coisa mesmo. É só uma pitada do sal, tá? Só para acentuar. E vou... Tem um erro aqui, que eu esqueci aqui o recipiente, que a gente nunca deve quebrar Direto, né? direto no recipiente que a gente vai trabalhar. A gente quebra o ovo em um recipiente à parte para saber se esse ovo ele está saudável, né? Não está estragado. Mas tem aquela técnica, né? Ali também dá certo, né? Pelo jeito. Qual técnica? Que Tanta você coisa diz que a que- gente fez lá que Só eu em nem- pegar o ovo, sabe quando ele está estragado. Sabe, você percebe o peso do ovo, a questão da casca do ovo também, você verifica que a casca, a casca do ovo ela é porosa. Então, um dos trabalhos do veterinário, a casca é porosa, então ela absorve o que está externo, né? Se ela tem um ambiente seco, ela não vai absorver nenhum tipo de contaminação. Se esse ambiente ele é úmido e possui alguns, vamos dizer, elementos inadequados, esse ovo absorve esse elemento e se estraga, tá? Então, quando a gente visualiza um ovo e esse ovo ele tá poroso, com a casca porosa, que aí ele tá cheio de pontinha, Sim, é.
Às vezes a gente não pega, abre a bandeja, está cheia de pontinha. Aquele ovo, ele já absorveu o que tem no ambiente, né? Absorveu alguma coisa que tem no ambiente. Se for um ambiente úmido, né? Exemplo, uma prateleira que tem alguns objetos, que tenham frutas, vamos dizer assim, né? Que no caso a fruta ela vai amadurecendo e ela libera algumas substâncias, né? Nesse processo. Então, ao liberar essas substâncias, o ovo pode absorver. Ou até colocar em cima da pia, exemplo, né? Vamos colocar em cima da pia esse ovo. Então, esse ovo em cima da pia, ele pode absorver a água, né, dessa pia e a partir daí se estragar. Professora, só uma dúvida, tanto minha como dos internautas. Ovo tem validade? Tem validade. Né? O ideal é que você compre esse ovo, coloque na geladeira, não na porta da geladeira. Esse ovo seja colocado internamente em algum recipiente, numa vasilha. Então quer dizer que na porta é errado. Na porta Apesar é errado. que eles sempre fabricam. Eles fabricam gavetinhas. a porta da geladeira com as gavetinhas para os ovos, né? Principalmente as mais antigas. Hoje em dia você já vê umas caixinhas que é para ser colocado dentro da geladeira, na parte da refrigeração. Quando eu ponho na porta da geladeira, ele está refrigerado, ele recebe o ar quente quando eu abro. Então, refrigera, ar quente. Aí já então, tem um risco isso de aí contaminação. já tem. Então, no caso do abrir e fechar, pode existir a contaminação, né? E pode existir a contaminação. O aquecimento, né? Desse produto, o aquecimento do ovo com a temperatura externa e refrigera, esquenta. Então ele pode chegar a estragar. Então o ideal é colocar ele internamente, né? Aí muitas pessoas perguntam, lava ou não? Né? Sim. No dia a dia eu lavo. Mas para você que vai utilizar rapidamente, né, não precisa lavar. Tá. Você utiliza, abre normal, como eu abri aqui, frita, cozinha, que com certeza ali a temperatura alta, a temperatura acima de 100 graus, vai com certeza, se ele estiver sadio, se ele estiver um ovo adequado para o consumo, com certeza não vai ter perigo de passar mal, de ter um problema digestivo. Ok. Então agora a gente vai bater as claras. No caso, esse é o quanto tempo? Até ela ficar em ponto de neve. No caso, bem firme, né? De ponto de suspiro. Então aí a gente esperar. O ideal parece ter uma batedeira, né? Essas também. Pode ser também da batedeira mais simples. Pode ser. A diferença dessa para a outra é que a outra ela não pega toda a área. Você tem que ajudar, né? Mas ela, se você tiver uma batedeira, a coluna tá na mão mesmo. Você pega um garfinho e bate as claras em neve e faz o bolo no mesmo processo que a vovó fazia, né? Porque nossas vós não tinham batedeira. Era na mão com uma pá de madeira mesmo. Então, tranquilo. Esse bolo é muito simples, ele é muito prático, rápido também. Né? O que dá um pouco só de trabalho é de separar os ovos, porque aí você tem que separar para bater as claras, mas rapidamente. Né? Agora eu vou aumentar bate até um pouco de consistência, depois que ela pega essa consistência, aumenta a velocidade para que ela pegue o ponto de neve. Aí eu mostro um pouco de neve. Após a gente bater as claras em neve, né? Separamos a gema da clara, batemos em neve, ou em ponto de neve, que no caso é bem firme. Acho que dá pra visualizar, né? É um ponto bem firme, ó. Como se fosse pra suspiro, ó. Tá? Eu vou transferir pra cá. Porque eu preciso desse recipiente pra bater agora o bolo. Essa clara, ela não pode ficar muito tempo
nesse recipiente. A gente tem que bater o bolo e utilizá-lo rapidamente, porque assim o bolo ele não fica fofo, tá? Então eu retiro daqui, levo para lavar muito bem esse recipiente e o batedor, levo para lavar e cubro essa clara, só para ela não levar vento, nem levar nenhum tipo de poeira, porque assim ela começa a ficar novamente líquida, tá? Então eu preciso dessa clara. Fechadinho. Após o recipiente ser lavado, água e sabão, né? Bem lavadinho para tirar o odor do ovo, da clara, eu vou colocar 2 xícaras de açúcar, que no caso aqui ela já foi medida e peneirada, né? São 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. Mãe, né? Pra quem não sabe o que é. Mãe é mãe. É bem Assim, generosa. bem generosa, né? Uma xícara desse tamanho é de 180 a 190 gramas. Então, como eu preciso de 200 gramas de margarina ou manteiga, aqui é margarina 80%, né, de lipídios, eu tenho uma xícara mãe, né, uma quantidade bem assim generosa. Então, eu vou acrescentar ao açúcar. Mexo um pouco para poder. Quer que eu deixe aqui? Que rápido, obrigada. Mexo um pouco só para o açúcar não ficar muito flocadinho, né? E começo a bater para formar um creme branco. Primeiro se bate açúcar e a margarina. E a margarina, vou bater em velocidade média. Um detalhe que eu esqueci de comentar em relação às claras. A gente coloca as claras no recipiente, bate de início na velocidade baixa para incorporar, para ela formar um pouco a espuma. E depois disso eu aumento a velocidade da batedeira para que ela chegue ao ponto de neve. Mas no caso, pelo que eu percebi aqui, você não levou ao máximo, né? Levou Não, na metade. é média. Se for uma planetária dessa, número 3. Né? Se for uma comum, uma batedeira, aquela que pega aí você vai colocar o número 2, né? Incorpora no número 1 para ficar espuminha e depois bate no número 2 ou número 3, dependendo da batedeira, para formar o ponto de neve. Ruth, eu não consigo fazer o ponto de neve, deixa ela bater, tá? 10, 15 minutos, não interessa, ela tem que ficar bem firme, como foi mostrado na imagem. Não dá certo. Senão, não dá certo, porque a clara em neve, ela tem o fator de, além do fermento deixar o bolo fofo, ela também vai dar essa característica mais fofa, tá? Normal, velocidade 3, velocidade 4, deixa formar o creme. E depois acrescenta as gemas. Já incorporou, ele tá bem cremosinho e bem claro. Tá? Ficou bem branquinho. Fica bem branquinho. O ideal é esse, qualquer bolo. Açúcar, refinado, a margarina ou a manteiga. Então, o refinado que faz a diferença, né? O refinado faz a diferença. Se eu utilizasse o granulado, que é o açúcar comum que a gente vê no mercado, né, que a gente usa para o dia a dia, ou até o mascavo, né, que ele tem um grânulo maior, Ele não fica eu teria que deixar bater mais para poder chegar a esse ponto. Se eu fosse fazer um biscoito com açúcar mascavo, eu teria que deixar ele bater um pouco mais com açúcar mascavo para poder ficar esse creme. Porque assim, quando você for comer, você sente os grânulos e faz creco, creco, creco. Então é um pouco desagradável, principalmente no bolo. Então a gente usa o refinado que ajuda, tá? Então bati a margarina ou a manteiga com o açúcar, as quantidades já foram passadas. Eu acrescento as gemas. Então eu vou acrescentar
Duas primeiro, para só homogeneizar. E após homogeneizar, eu acrescento as outras duas. Direto, mesmo sem problema. Então eu vou deixar bater bastante, né? Pra quê? Pra que tire o cheiro do ovo, da gema, tá? Então eu vou deixar bater. Tenho que deixar bater bastante, uns 10 minutos por aí, pra que essa gema ela incorpore na massa, pra que não fique o odor desagradável, tá? Muitas vezes você pega o bolo, e o bolo muito bonito, você vai morder daquele odor de ovo, né? Aí você vai o quê? Tem uma coisa assim, tá? Tanto a clara como a gema, é importante esse ponto. Né? Nas aulas, professora demora demais, eu não sou muito fácil, mas essa é a forma ideal, correta. Né? Para você não correr risco de entregar um bolo, exemplo, pão de ló. Pão de ló, se você colocar a película da gema, pão de ló e fica ovo duro. Como a gema ficou na lateral, vou tirar um pouquinho e vou, deixa eu mostrar pra vocês, fica o ovo na lateral, então eu vou retirar isso aqui para incorporar mais para bater. Porque se eu deixar... Você estava falando pra gente aqui que o ideal é bater em média de 5 a 10 minutos para não ficar aquele o cheiro, né? O gosto O odor do ovo, né? E dependendo da receita, como eu tinha comentado, tem que tirar essa película. Como a lateral do recipiente ele tem a gema, né? Algumas partículas de gema, então eu prefiro retirar essas partículas, incorporar a massa e voltar a bater para não correr o risco desse bolo ficar com odor de ovo. Isso é qualquer ovo, tá? Principalmente quando a gente... Qualquer bolo, perdoe. Principalmente quando a gente faz o bolo, no caso, separando, né? As claras das gemas. Vou acrescentar agora, aos poucos, o trigo com o chocolate e o café e o rum, tá? E no final eu vou acrescentar o fermento, tá? E as claras. Então aos poucos eu vou acrescentando. Aos poucos eu vou acrescentando o trigo, o chocolate, o achocolatado e uma pitada de sal e o café frio. Pra gente não fazer aqui muita bagunça, eu vou acrescentar os dois um pouco e ligar a batedeira para que ela misture.
E por último eu vou acrescentar as claras e o fermento. Primeiro o fermento, incorporo e por último as claras. E não- Fermento é uma colher também disso. uma colher de sopa também. Então eu vou só misturar esse. Bati. Agora eu vou incorporar o fermento. Vou colocar uma colher de sopa do fermento. Mas não precisa ser mãe. Seria mãe, no caso. Seria não, é uma colher mãe. Né? Eu acrescento o fermento. Não levo a batedeira, eu misturo no mesmo sentido da batedeira, misturo esse fermento. Pra que isso? Porque se eu bater demais o fermento nesse trigo, eu corro o risco de solar meu bolo. É? Após o fermento, o ideal é você não bater muito. Você bate só para misturar. E Bater na mão mesmo. né? na mão Mistura mesmo. mesmo. Não precisa ali, tá? Então eu vou acrescentar o fermento em pó químico e agora acrescento químico. Fermento em pó químico. Ah, o outro é biológico. O outro é biológico. O de pão é biológico. Eu pensei que tinha falado biológico. Eu olhei pra tu assim e digo, pronto. Ela começa a derreter. Ela volta ao ponto líquido, se você deixar Muito tempo. muito tempo. Ela volta. Então, aqui vou fazer o mesmo processo. Eu vou só agregar. Aqui eu vou misturar aos poucos. Mas depois de fazer isso, volta pra... Aí eu volto um pouquinho para a batedeira, bato um pouco para poder levar à forma. A forma é untada com margarina e trigo e leva ao forno. Por aproximadamente 30 minutos, depende do forno, né? Cada forno tem um nível de aquecimento que aí você vai se adaptando, né, a ele. Se ele é muito forte, ele vai assar bem mais rápido, né? Se ele tem uma temperatura tipo forno elétrico. É muito mais rápido você assar no forno elétrico do que o forno convencional. Quase. Mais uma videocacetada. Eu só incorporo o ovo, não preciso bater muito, é só para homogeneizar mesmo. E levo à forma, tá? Só para... Bom, no caso desse último processo, ele é mais rápido, né? Só pra... Ele é mais rápido, é só para homogeneizar, tá? Normalmente eu gosto de misturar para baixo, para cima, para baixo, para cima, para homogeneizar bem essa clara junto com a massa. Vocês também podem utilizar o francês, né? O francês, né? Em nossa aula a gente precisava de trabalhar com fouet, né? Então a gente tinha um fouet, então corre, pega o fouet, corre, pega o fouet. Aí teve um dia que a gente fez corre, pega o francês, né? Não foi isso? É um nome complicado de É um nome decorar, né? complicado, não lembrou e chamou de francês, tá? Que no caso seria uma Fouet. pazinha como essa aqui. Aí não lembrou do nome, chamou de francês. E o pessoal, o que é francês? E todo mundo rindo. Coisas de sala de aula. Pronto, agora eu vou acrescentar na forma e levar ao forno. 30 minutos, a temperatura 200 graus.
Então, após fazer todo o processo, né, a gente tem untada, né, enfarinhada. A gente tem o forno já ligado, que ele precisa estar pré-aquecido, né, na cozinha lá. E eu tenho a mistura, né, da clara, do fermento e a massa do bolo, né? Faço todo aquele processo de passar a colher nas laterais, mexo de baixo para cima, como se fosse fazer um 8, de baixo para cima, e acrescento na forma. Cheiro. Não, cheiro bem gostoso. Café, né? Café. Mas assim, ele não é nem o cheiro em si do café, né? O cheiro do bolo mesmo. Não dá pra sentir o cheiro do café. Diga, chefe. O diretor me atrapalhando aí. Pronto. A partir de agora a gente leva ao forno, né? Aguarda 30 minutos, dependendo do forno, e degustar. Pessoal, vocês vão ter uma surpresa no final do programa, né? Bom, pessoal, e para finalizar, tá aqui o bolo, essa maravilha, bonito, e deve estar gostoso, porque está cheirando. Muito obrigado por Obrigada participar do também. programa, obrigado pela receita, né? E como eu tinha falado antes, aguarde, fazendo arte com Ruth Leal. Obrigada pela oportunidade e a gente se vê. Com certeza.